O que você sempre quis saber, a relação entre obesidade, diabetes e Covid-19. Por que motivo alguns pacientes evoluem bem e outros têm uma evolução tão grave, até mesmo evoluindo para a morte? Para a gente entender tudo isso, Dr. Ricardo Cohen é o nosso entrevistado do dia. Ele é diretor do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e vai conversar com a gente sobre esse assunto que é extremamente importante, atual e que pode ser revertido se a gente entender o problema como um problema de base. Dr. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por me receber. Ricardo, a obesidade é considerada uma doença crônica, mas existem critérios para a gente classificar os pacientes em relação a isso. Quais são? Existem. Obesidade hoje, além de ser considerada uma doença, como você bem introduziu, ela deve ser classificada não de acordo com o peso do indivíduo. O que eu quero dizer com isso? Classicamente, se dividir os graus de obesidade grau 1, 2 e 3, baseado no índice de massa corpórea. Que é aquela conta, né? Peso sobre a altura ao quadrado. Peso sobre a altura ao quadrado. Quilos por metro quadrado. 25 a 30 é sobrepeso, 30 a 35 obesidade grau 1, 35 a 40 grau 2, 40 para cima grau 3. Sempre lembrando que obesidade é uma doença com um diagnóstico, com um código internacional de doença. E o IMC normal, entre aspas, é até 25. Então, 25 para frente é sobrepeso e obesidade. Só que hoje nós consideramos o grau de adiposidade, que é um conceito um pouco mais complexo, mas é o quanto de gordura existe acumulado no indivíduo, basicamente abdominal, que leva a consequências de saúde. Então, além de ter a doença obesidade, essa doença é um polvo. Os tentáculos trazem outras doenças junto com ela. É por isso que a gente fica preocupado, como sendo a obesidade a porta de entrada, porque essa história de obesidade piorar doenças virais não é nova. Isso vem do H1N1, por exemplo. E provavelmente em 1918, na gripe espanhola, devia ser a mesma coisa. A gente não tem dados somente. A obesidade é uma porta de entrada para pior prognóstico de qualquer doença. Porque quando a gente fala de índice de massa corpórea, se a gente só olhar para esse número, a gente está vendo uma correlação que uma pessoa talvez muito musculosa, ela possa ter um índice de massa corpórea grande. O IMC do Mike Tyson, no auge da carreira, é 38. Você não ia tratá-lo, porque era massa magra. Quer dizer, daí o conceito é totalmente diferente. Tem um trabalho atual que saiu na USP, mostrando que o indivíduo que tem mais força e mais massa magra, músculo propriamente dito, tem um desfecho melhor quando tem infecção pelo coronavírus. Independente do IMC. Independente do IMC. Exatamente. E quando você olha para a adiposidade, você está olhando, na verdade, principalmente a gordura abdominal. Perfeito. E ela tem uma correlação direta com toda a questão metabólica do corpo. Diabetes, hipertensão e tudo mais. Agora, a gente pode pensar que o indivíduo obeso é, de fato, um indivíduo que tem marcadores e substâncias inflamatórias mais liberadas do que o normal? É um indivíduo inflamado? É. Obesidade é inflamação crônica. Vamos falar de diabetes junto, que eles andam de mãos dadas até um certo ponto da obesidade. Pacientes com maior grau de obesidade, pacientes maiores, têm menos incidência de diabetes. É curioso isso. Mas, se a gente for andar em pacientes com obesidade grau 1 e diabetes, são indivíduos, os maiores também, são cronicamente inflamados. O que significa isso? Substâncias chamadas de citocinas. Citocinas é como dizer um carro, eu não sei a marca do carro. Citocinas, elas permitem com que vírus, bactérias, etc., sejam mais agressivas ao hospedeiro da infecção. É por isso que a obesidade e diabetes é a causa mais comum de internações hospitalares, de UTI, suporte ventilatório e mortalidade, excetuando-se os pacientes com acima de 70 anos no Covid-19. Porque eles são inflamados e veja só, imagina um temporal e chega ainda mais um maremoto. O maremoto é o Covid. Então, o temporal com o maremoto vai, sem dúvida, potencializar a ação da doença infecciosa sobre o hospedeiro já debilitado. Então, assim, é correto a gente imaginar que o mais racional possível é priorizar o paciente, a pessoa que é obesa, no processo de vacinação. Talvez ele deveria ser o primeiro a ser vacinado. Deveria ser o primeiro a ser vacinado. Talvez eu priorizasse ele junto com os idosos. Vamos pensar fora do... Vamos olhar o jardim por um drone, sem estar sentado no jardim. Quem é o indivíduo que sobrecarrega o sistema de saúde? É o idoso e é o portador de obesidade e diabetes. Então, a gente precisa intervir nesses indivíduos, porque assim eu vou diminuir mortalidade, internações e desafogar o sistema de saúde.
Sem dúvida. Agora sim, como que a gente faz para tratar a obesidade e com isso acabar diversos problemas de saúde, também considerados comorbidades, né? Como o diabetes, que a gente está falando aqui, que anda de mão dada, porque tem toda uma correlação do metabolismo, da glicose envolvida, e também até pressão alta, né? Pressão alta, apneia do sono, tem ácido úrico elevado, é uma doença metabólica hoje, não é simplesmente uma substância elevada. Então tem uma série de coisas que andam junto com elas. Como tratar isso? A gente precisa aprender a diferenciar prevenção de tratamento da obesidade e diabetes. Atividade física e dieta, que é um grito unânime no mundo inteiro, serve, talvez, mostrou alguns estudos que sim, como preventor, como profilático, como tentar prevenir a progressão da obesidade e diabetes. Mas dizer que comer menos e aumentar a atividade física não é um bom tratamento para a obesidade, ele é adjuvante. Então o que eu preciso fazer? Intervir nas doenças obesidade e diabetes. Como? Existem medicações fantásticas saindo hoje que sim, controlam o diabetes e conseguem uma baixa de peso, pelo menos a curto prazo dos estudos. E, se isso falhar, temos a cirurgia bariátrica e a cirurgia metabólica. Então a gente tem instrumentos terapêuticos potentes, remédios e intervenções cirúrgicas associados aí sim, coma menos e faça mais atividade física. Comer menos vai ser empurrado pelos remédios ou pela cirurgia. Vai comer menos porque a nossa biologia dita nosso comportamento, não é o contrário. Não é um indivíduo que tem um mau comportamento, por isso que ele tem obesidade. A gente tem que desestigmatizar o portador da obesidade. Ele é um indivíduo doente. Então, esta doença biológica que ele tem leva a comportamentos inadequados. Então, se eu intervir nisso, ele vai mudar o hábito alimentar. E segundo, aí sim a atividade física vai mantê-lo com peso mais baixo. A gente estava conversando no começo do programa, vai ganhar massa magra com a atividade física, aí sim é como manter o indivíduo no pós-operatório, no pós ou durante o tratamento com remédios. Agora é interessante isso que você falou, Ricardo, porque existe de fato um preconceito muito grande. Então, a pessoa que tem obesidade, muitas vezes ela se sente culpada, porque isso é imputado pela sociedade. Então é porque ele é preguiçoso, porque ele não consegue controlar o centro do prazer dele relacionado com a ingesta de alimentos saborosos, muitas vezes enriquecidos com gordura, com fritura, com um alto índice glicêmico, e na verdade não é bem assim. A sua visão é diferente em relação a isso. A visão do mundo tem mudado. Por que tem mudado? Porque a gente observou que, desde quando a gente escuta, coma menos, faça mais atividade física? Há décadas. Isso tornou-se popular no pós-guerra nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo, pirâmides nutricionais, etc. Não estou dizendo que isso não é importante, mas ele não é protagonista no tratamento da obesidade e do diabetes. Ele é sempre acessório a uma intervenção efetiva. E a ciência hoje está mostrando que nossas opções, na maioria das vezes, são determinadas por nossa biologia. Então, o indivíduo que tem gosto pelas comidas mais gordurosas, gosto pelo fast food, etc., todo mundo gosta, mas tem alguns que gostam mais. Eles se relacionam com a caloria mal, mas não porque eles são mal intencionados, preguiçosos, sem força de vontade. Não, de jeito nenhum. Vamos tirar esse estigma, esse peso dos pacientes. São determinados pela biologia. E por que eu digo isso? Um estudo que saiu sexta-feira agora, poucos dias atrás, mostrou para nós que uma intervenção farmacológica de uma droga sem orientação de mudança de atividade física ou de coma menos, ninguém orientou os pacientes. Tiveram super resultado com 20 semanas. Sem falar, faça isso. Será que provavelmente se adicionasse esse binômio, coma menos, faça mais atividade física, nesses pacientes, eles perderiam um pouco mais, ganhariam vantagens e perderiam um pouco mais de peso, mas não seria estatisticamente significante. O que eu quero dizer, é importante? Porque melhora muito a qualidade de vida, comer corretamente e fazer atividade física. Mas não é o principal mecanismo de deixar esse indivíduo perdendo peso ad eterno. Quer dizer, então basicamente aqui, o que você está dizendo, para que todo mundo possa entender, primeiro, se funcionasse essa orientação geral de coma menos e faça exercício físico, para tratar a obesidade. Para tratar a obesidade, talvez a gente não tivesse obeso. E a gente percebeu que isso não funciona. Então tem uma questão genética e tem uma questão que acaba sendo o próprio determinismo biológico que faz com que ele tenha esse comportamento que entra num ciclo vicioso. Tem um percentual de pacientes que eu não sei te estimar qual é, isso é difícil estudar, isso tem que ser um estudo epidemiológico gigante, que mostra que alguns vão se beneficiar mudando a qualidade da comida. Que é uma melhor estimativa que a gente teve discutindo entre especialistas do mundo inteiro? 5% dos pacientes.
O resto não consegue, porque ele tem marcadores biológicos que levam esse indivíduo a comer diferente e gastar calorias diferentes. Então, precisam tratar a doença, a obesidade. A gente desafoga tanto os serviços de saúde. Vamos esquecer Covid, Covid vai embora. Qual a maior causa de mortalidade no mundo? Eventos cardiovasculares. Quem é o maior fator predisponente para eventos cardiovasculares? Obesidade e diabetes. Então, a gente não precisa ser... Nós não somos matemáticos, o número não é nosso forte como médico. É só a gente ver, olha, eu tenho na enfermaria dos hospitais públicos 100 AVCs e 100 infartados. 70%, olha, não é um chute, vai acontecer em todo o hospital. Terão diabetes e ou obesidade. Agora, Ricardo, olha só, a gente está entendendo que essa pandemia está trazendo para todas as pessoas um momento de reflexão. Então a gente faz alguns convites para as pessoas, né? Vamos prestar mais atenção na saúde, vamos prestar mais atenção nos relacionamentos interpessoais, na própria família. Mas aqui você está trazendo uma coisa muito nova, que é o seguinte, vamos prestar atenção na nossa composição corporal. Sim. E se a gente perceber que a gente entra dentro de um grupo que é considerado de risco, porque tem uma explicação biológica para isso, e a gente está falando de uma inflamação exacerbada pela obesidade, por que não começar a tratar desse problema agora? Não deixar para depois. Não simplesmente falar, agora que eu estou em home office, estou em casa, estou comendo mais, porque eu estou ansioso, eu estou gordinho mesmo, mas depois que isso tudo passar, eu vou tomar conta. O momento é agora. É agora. E eu digo isso porque, apesar de a gente estar vivendo uma situação em que muitas vezes tem uma preocupação com existência de leitos de UTI, a cirurgia que é destinada para pacientes com obesidade, e principalmente com índice de massa corpórea, não tem nem dúvida, né? Eu quero que você diga aqui os critérios, mas com mais de 40, ela precisa acontecer de qualquer forma. Sem dúvida. Então é um momento agora para você que está em casa escutando a gente compartilhar essa informação, porque o que o Ricardo está trazendo para a gente é uma necessidade urgente de todo mundo se dobrar e prestar atenção que não tem culpa de ser obeso. É a primeira, se ficar essa mensagem, então, essa mensagem é valiosíssima. E segundo, para você reconhecer esse diagnóstico, você precisa procurar um especialista para isso e executar o tratamento, que pode ser farmacológico, que tem remédios novos que são sensacionais, mas muitas vezes é a cirurgia que vai devolver para a pessoa a possibilidade de sair desse fator de risco. Exatamente. Então, não é para adiar de forma nenhuma o tratamento de doenças crônicas e progressivas. E não estou dizendo só de obesidade e diabetes, vamos lembrar do câncer também. Câncer tem que ser tratado e ponto final. Agora, como a gente sabe que obesidade e diabetes é a pandemia do século XXI, usar um guarda-chuva não esconde o temporal. Então a gente está tendo um temporal. A obesidade e diabetes estão caindo em cima da gente. Mas estou de guarda-chuva, estou de home office, depois eu volto ao normal. Não volta, porque a fisiopatologia, quer dizer, a fisiologia que vai enrolada por causa dos fatores genéticos envolvidos na causa da obesidade e diabetes, só vão progredir. São doenças crônicas e progressivas. Aí você volta ao tratamento. Procure seu médico. A porta de entrada para o seu tratamento não é o cirurgião, é o endocrinologista. Esse indivíduo recebe e sabe direcionar para o melhor tratamento disponível. É farmacológico? Vamos lá. Sempre farmacológico? Aí sim, farmacológico com atividade física, farmacológico com mudança de hábito de vida. Porém, o farmacológico vai levar vocês que têm obesidade a escolher comidas diferentes, independente da sua vontade. O paciente portador de obesidade, como o Fernando ressaltou, como eu comecei, não tem culpa da sua doença. De forma nenhuma. Não tem. Não é culpado. Não é estigmatizado por causa disso. E, se não funciona, vamos pensar na cirurgia. Cirurgia quando? Quando o indivíduo tem 30 de índice de massa corpórea para cima, porém com diabetes não controlado, com a melhor medicação disponível, está indicada a cirurgia para resolver o diabetes, chamada cirurgia para o diabetes ou cirurgia metabólica. Quando tem obesidade, índice de massa corpórea acima de 35, lembre-se, peso sobre a altura ao quadrado, obesidade grau 2, que tenha uma comorbidade sem controle, hipertensão, incontinência urinária por aumento da pressão abdominal, apneia do sono, refluxo de ácido do estômago preso, uma série de comorbidades que pioram com a obesidade. Não resolveu com remédio? Cirurgia. E acima de 40, eu não preciso de outra comorbidade, porque isoladamente o IMC acima de 40 tem uma mortalidade maior que o indivíduo de IMC até 25, 4 vezes maior. De qualquer causa, incluindo câncer e cardiovasculares. Então, esse indivíduo tenta precocemente um tratamento clínico, não respondeu, cirurgia. Então a gente tem realmente hoje opções terapêuticas, eu não gosto de chamar de ferramentas, porque, por exemplo, não é uma ferramenta tomar aspirina para uma dor de cabeça, é um tratamento, uma enxaqueca, tomar remédio A, B e C. Remédios para a obesidade e cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica para o diabetes são tratamentos.
Então, esses tratamentos têm que ser instituídos o mais precocemente possível e não obteve-se resultado com o clínico indicar-se a cirurgia sem demorar, sem pandemia, com pandemia. E com pandemia, como você bem levantou, tem que ser trazidos para trás, tem que ir cada vez mais insistentemente indicada a cirurgia, porque eu sei que o paciente com obesidade tem uma imunidade diminuída. A gente tem resultados, não são nossos as pesquisas, são pesquisas básicas internacionais que mostram que a imunidade no paciente operado melhora em 4 a 7 dias. Até uma semana ele melhora células chamadas matadoras naturais. Depois da cirurgia. Muito interessante. As células NK, Natural Killers, que comem partículas virais, elas melhoram quase que imediatamente. Porque a inflamação diminui imediatamente. Então, diminui a inflamação, acorda os glóbulos brancos dos pacientes que estão lá prontos para brigar pelo seu chefe. Puxa vida, Ricardo. É legal. Muito legal. Muito obrigado por suas informações. Eu tenho certeza que eu quero que você compartilhe isso com todas as pessoas. É um momento que a gente sabe que a pandemia convida todos nós a pensar sobre a nossa saúde. Tanto a saúde mental, e aqui a gente fala da ansiedade, dos transtornos alimentares, da depressão, da baixa autoestima, que muitas vezes uma pessoa que vive com obesidade acaba transparecendo, e a gente sabe que isso transborda para a sua experiência de vida, mas também por uma questão biológica, né? A gente precisa do sistema imunológico funcionando bem, a gente precisa de que toda a parte metabólica esteja funcionando bem, para caso você tenha contato com o coronavírus, você não tenha um desfecho desfavorável. Posso dar uma informação que é muito interessante para o pessoal, que é uma dúvida que a gente tem todos os dias no consultório. Pacientes com cirurgia bariátrica, eles têm mais chance de morrer por Covid? É exatamente ao contrário. Estudos grandes, norte-americanos, franceses, europeus em geral, francês, italiano, espanhol, e um norte-americano razoavelmente grande, mostrou que em todos o resultado foi exatamente igual. Nos pacientes operados, comparados com pacientes com IMC alto, com obesidade, com diabetes, qualquer comorbidade, os pacientes com cirurgia tiveram menor número de internações, 0 mortalidade, são 1.900, 2.000 pacientes juntados de todos os estudos, menor chance de suporte ventilatório e 0,5% de internação em UTI. Então a cirurgia bariátrica, quando comparada com o paciente, não é que o doente não vai pegar o Covid, mas comparado com o paciente que é com obesidade, como esse paciente era antes de operar, ele tem muito menos chance de, no fim das contas, morrer por Covid. Então a cirurgia é protetora para a forma grave da Covid-19. Então aquela pergunta, né, que todo mundo faz, o que eu posso fazer para me proteger contra o coronavírus? Trata a sua doença associada. Trata a sua doença associada. Não tenha preconceito, procure o tratamento medicamentoso e até mesmo a cirurgia, porque já tem dados científicos mostrando que isso inverte e você sai de uma zona de risco para uma zona de proteção. Perfeito. Ricardo Cohen, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Fernando. Esse é o quadro O que você sempre quis saber sobre obesidade, diabetes e coronavírus.